Só um minuto, professor. Pronto, fica à vontade. Trabalhar, 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 no ritmo acelerado. Hoje eu assisti a aula do GEL e ele conseguiu, em uma aula, dar uma matéria de alguns meses, né, dentro do processo. Eu normalmente não vou ter o mesmo modelo dele, porque biologia não é assim. Química é possível, biologia não é. Então, eu vou, daqui até lá, pegar pontos, né, que são eletivos para o Enem. Cai sempre, estatisticamente. Qual é a matéria que mais cairá? Ecologia. Depois, evolução. Depois, citologia. Ué, parasito, cai? Cai, cai. E é uma matéria que dá para vocês estudarem, serem autodidatas, lerem, né? Então, eu vou pegar todas as matérias que é possível cair e você estudar, conseguir entender, e vou dar agora. Porque quando chegar lá mais para perto, aí é só matéria que você vai ter que pensar, raciocinar, né? Dentro do que o Enem pretende. Bom, vamos lá. Parasitologia, moleza. Parasito, ó, em ecologia eu represento assim uma relação interespecífica desarmônica. Ué, por que desarmônica? Porque tem alguém que vai se ferrar com isso. O parasitado está frito. O parasito está na boa. Então, você tem aqui a indicação desse menos na relação. Interespecífica, porque é entre indivíduos de espécies diferentes. Isso é muito importante lá na ecologia. E aí, nós vamos avaliar quais são os parasitas que são mais agressivos, que são mais detalhados nas doenças referentes ao Brasil, né? A gente não vai estudar o parasito lá do sul da Índia. São os que aqui afligem a população, causando danos. Então, alguns nomes que causam um certo embaraço, eu vou te explicar aqui. Vetor. Vetor é um transmissor. O mosquito da dengue, né, é um vetor. Ou seja, o mosquito que transmite o vírus da dengue é um vetor. Ele é móvel, ele introduz, né? Então, sem ele, não tem jogo, porque há necessidade, né, naquele lugar, naquele momento, da maneira com que o vírus passa de um indivíduo para outro, que você tenha um intermediário, né? Então, se não tiver mosquito, não tem dengue. Porque o mosquito se especializou em tirar de uma pessoa, colocar na outra. Não passa pelas fezes, não passa pela saliva. É o sangue. E aí precisa de um vetor, agente transmissor. Agente transmissor. Acabou. Hospedeiro. Ele é um agente transmissor? É, mas é diferente. Ele é usado como casa. Ele é usado como casa. É diferente de ser usado como que tira de um e põe em outro. Vou te dar um exemplo. A esquistossomose tem o hospedeiro, que é o molusco. Está paradinho lá. Ele não vai em você e te morde, te pica, te rasga, te arranha e passa para você. Ele está lá no meio. O mosquito já faz isso, caracterizando melhor o vetor, né? O vetor ele é incisivo. O hospedeiro, ele está paradinho, larva lá para dentro dele, usa ele como casa, se desenvolve e sai. A funcionalidade dos dois, mais ou menos a mesma. Se você tem a esquistossomose e o hospedeiro é um molusco,
Se naquele lago um cara doente fez o cocô, jogou lá a larva, mas não tem o caramujo, não vai ter a doença. Então, eles são exemplares naquilo que eles fazem. Eles são obrigatórios no ciclo. Região que tem o caramujo pode ter a doença? Pode. Região que não tem aquele tipo de caramujo não vai ter a doença. Então, a endemia, uma doença localizada geograficamente, que precisa de um vetor ou de um hospedeiro, que não passa de pessoa para pessoa, vai precisar do molusco, de mosquito. Se ali não tem, chama doença. Então, eles são muito importantes. O cuidado. Agente etiológico. Vocês trocam. Agente etiológico é o causador da doença. É ele que faz a fisiologia do indivíduo mudar. É ele que agride. É ele que vai dar febre. É ele que vai atacar o fígado, o baço, o sangue, a hemácia, no caso da malária. Então, o agente etiológico é o agente que vai causar a doença. É muito comum, eu vou falar rápido, alguns alunos, eu sei, que sabem isso, vão dar a oportunidade do colega errar. Vou perguntar rápido. Oi, Dicro. Oi. William. Ô, querido, tudo bem? Tu já viu você no Jornal do Dia? Jornal Dia? Não. Ah, tá no seu privado, depois você vê. Ah, é? Tá bom. Saiu uma matéria dos 82 AIS. Cara, aquilo ali é sensacional, cara. Aquilo ali é fato único. Deixa eu falar aqui uma coisa rápida. Pode, amigo, tranquilo. Essa aula é do pré-ENEM. Medicina pré-ENEM. Tranquilo? Porque o pessoal do pré-ENEM tem que estudar mais. Não é só biologia, química e redação como na UERJ. Mas eu estou deixando o pessoal da UERJ entrar, porque tem casos comuns, né? E também para eles terem opção. Sim. Porque o aluno de medicina, sexta-noite, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Sim. Faltam 50 dias para o Enem. O pessoal do pré-ENEM ainda não está acostumado. Eles ganharam a loteria, um monte de aula extra, mas eles estão se adaptando. Não são vorazes, como o pessoal da UERJ. Então, eu vou deixar vocês convivendo, tá? Não aconselho a aula do Enem para o pessoal, a aula da UERJ para o pessoal do Enem. Porque é discursivo. Porque é outro discursivo. tipo de pensamento, né? Mas sempre é bom para o pessoal da UERJ ter um pouco mais de biologia. Em Entendeu? sentido contrário, sem problemas. Tá bom? Então curtam aí, aproveitem. Aliás, o Daniel é o primeiro colocado do pré-ENEM, sabia? Ele só não foi divulgado porque ele entregou depois. Ou seja, é da UERJ. Isso aí era carta marcada, esse cara aí é bom demais. Pois é, eu falei, não dá prêmio para esse cara não, pô. Pois é, no sábado eu estava em aula, professor. Então, boa noite, eu estou só fiscalizando. Boa noite, aí, querido. Boa noite, tá bom? Boa noite, boa noite. Fica com Deus. Então, olha só. Vou fazer uma pergunta. Qual é o agente etiológico da doença de Chagas? Responde alguém. Escreve. O agente etiológico da doença de Chagas. Cadê? Ninguém? Mas vocês estão tímidos, né? Eu sei que alguém falou barbeiro. Alguém falou barbeiro? Levanta a mão. Eu vou ver aqui. Barbeiro. Ó, viu? Alguém falou. Barbeiro. Agente etiológico é causador da doença. O barbeiro, ele é o vetor, o transportador, o hospedeiro.
Você pode usar N nomes, mas ele não é o causador da doença. Ele é que vai, através da picada e das fezes, gerar a passagem de um indivíduo para o outro. Ele fica contaminado, picando o sangue de uma pessoa, depois vai picar outra. Quando vai picar outra, ele transporta. Então, cuidado. Agente etiológico é o que vai causar a doença. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, muita gente respondeu ali. Trypanosoma cruzi, que, numa prova discursiva, você tem que saber escrever. Mas numa prova de múltipla escolha, como não é nem não, já está escrito lá. Deixa eu ver. Ó, Pamela, Suelen, botado com 2 S, só tem um. Numa discursiva, é 0. Não pode botar 2 S aqui. É Trypanosoma cruzi. Sacou? Esse é o nome científico do agente causador da doença de Chagas. Rapidinho eu vou te dizer uma coisa interessante dessa doença. O barbeiro é um percevejo, hematófago, e, portanto, é um inseto, é um artrópodo, inseto, percevejo e hematófago. Se alimenta de sangue, tanto o macho quanto a fêmea, diferente do mosquito, que tem macho e fêmea. Bom, e aí? Então, vamos lá. Quando ele pica a pessoa, e ele tem um nome de barbeiro, porque as regiões, geralmente, onde tem a doença, à noite esfria e as pessoas se cobrem, deixando o rosto à mostra. O único lugar que ele tem para picar, a picada dele é bem maior que a de um mosquito, então dá uma marquinha maior, como se fosse de uma lâmina de barbear. E cortou daí, barbeiro, que ele dá umas cortadinhas na pele da pessoa. Né? Aí ele vai lá e chupa o sangue. Só que o Trypanosoma não gosta de ficar na glândula salivar, como acontece com o mosquito. Quando o mosquito é um vetor de um agente etiológico, geralmente esse agente, para procurar sair do mosquito para a pessoa, vai até a glândula salivar. Porque quando o mosquito pica, ele joga uma babinha anticoagulante. Para quê? Para deixar o sangue fluir tranquilamente para ele. A tromba dele é muito fina. Então, se ele vai lá, chupa o sangue coagula, exceto o mosquito, morre. Ele não pode mais se alimentar. Então, para se prevenir, ele joga uma babinha anticoagulante, enfia a trombinha dele, e essa substância, uma proteína estranha, que cria alergia, que dá coceira, vermelhidão. Não é a picada em si, não. É a babinha que entra para poder o sangue entrar fluidamente dentro do mosquito. Então, o mosquito, na hora que ele pica e joga a babinha, ele contamina a pessoa. O agente vai na babinha para dentro da outra pessoa, que passa a ser contaminada também. O barbeiro não. O barbeiro é diferente. Ele chupa o sangue e nada acontece. Ele joga a babinha anticoagulante, joga também, para poder não dar problema. Vai dar coceira, vai dar alergia, vai. Tudo que acontece com o mosquito. Só que o agente etiológico, chamado Trypanosoma cruzi, no barbeiro, fica no intestino, não fica na glândula salivar, só sai dele pelas fezes. Então, fica lá, lugar da picada, onde ele chupou o sangue, cocô dele, que pode ter o T. cruzi, se tiver contaminado, tem todo o barbeiro contaminado, e vai embora. A babinha ficou, deu coceira, a pessoa vai, ó. Aí o buraquinho já está pronto, o Trypanosoma faré aqui, e entra por onde ele picou. Mas não é na hora da picada, não é igual ao mosquito. Que legal isso aqui? Então o cara põe assim, a contaminação é feita pela picada do barbeiro. Errou. Não é pela picada, é pelas fezes contaminadas do barbeiro. Ainda tem que botar contaminada, porque tem barbeiro que não está contaminado. Vou apagar aqui.
tenham cuidado com esse detalhe do agente etiológico ser o causador, tá? E o transmissor ser um vetor, um hospedeiro, que basicamente é a mesma coisa, é besterol. Mas é que um guarda dentro, o outro vai lá, sai voando e, pum, introduz. Ele procura, né? O vetor procura, né, o indivíduo. E o hospedeiro não. O hospedeiro ele é usado como casa, fica lá, um moluscozinho, fica lá na água, e aí a larva penetra nele, usa ele como uma casinha para poder evoluir. Depois, ao longo da matéria, eu vou te dizendo quem é hospedeiro, quem é vetor. Agente etiológico é o causador. Profilaxia, olha só, conjunto de medidas preventivas. Qual seria a prevenção contra a gravidez? O aborto? Não. Já está grávida. É a camisinha. É a pílula. Profilaxia tem que ser preventiva. Tem que prevenir. Usar bota é uma profilaxia para picada de cobra? Bota para me proteger. Então, toda vez que você criar um ciclo, não decora. Você está vendo um ciclo, você vai ver, se isso aqui não acontecesse, não teria isso. Se não tiver isso, não tem a doença. Conjunto de medidas preventivas, profilaxia. Parasita. Vamos lá. Isso aqui é mais fácil, né? A ideia real é mais fácil. Vou tirar. Sabe por que isso? Porque, às vezes, só em saber isso você acerta a questão. Às vezes a questão é esse pedacinho inicial aqui. Você vai eliminando, não, isso aqui não pode, isso aqui, e acaba ficando na resposta certa. Olha só, homem está doente. Homem está doente. Está com esquistossomose. E aí eu vou dar daqui a pouco. O parasito dentro dele vai formar ovos. Ovos do verme, que vão cair na água e vão virar uma larvinha. Essa larvinha, ela não tem o poder de contaminar o homem. Então, ela vai entrar no caramujo, vai se transformar numa outra larva com capacidade de penetrar pela pele e vai entrar no homem. Queridos, quantos obrigatoriamente deverão participar do ciclo? Se eu tirar o caramujo, vou ter essa larva? Não. Se não tiver essa larva, o homem vai ficar doente? Não. Porque essa não é capaz de entrar pela pele, não é capaz de entrar por via oral, morre. Então, ele é obrigatório, o caramujo é. Você está vendo que o parasito está usando 2 semivivos. Está usando 2, ele é heteroxeno. Vão usar 2 ou mais indivíduos no ciclo. Legal? Agora, vamos lá. Esse cara aqui, esse homem aqui, está com ascaris. Ascaris, não briga. O verme vai se reproduzir, vai formar ovos, esses ovos vão para o solo, ficam lá, cai na água, né? Vai para o alimento, e aí o homem ingere a larvinha modificada no ovo e acaba tendo a doença. Veja bem, o homem está doente, o ascaris criou ovos, foi para o solo, foi para a água, foi para o alimento, o homem ingeriu, vai desenvolver um verme adulto dentro dele. Quantos participaram? Só o homem. O parasito e o homem. O parasito você não conta, tá? Por exemplo, o parasito, o homem e o caramujo. Então, no ciclo, além do verme, quantos participam? Só um. Então, ele é um monoxeno, onde participa um indivíduo, além do ciclo, além do parasito. O parasito tem um indivíduo só. Quer dizer, ao passar pelo ciclo da doença, um indivíduo só é envolvido. Ok?
que é um ectoparasita? É só olhar para o teu cachorro e tu vai ver que tem umas pulguinhas nele. Dá para ver? Está do lado de fora? Tá. Então, o ectoparasita é aquele que fica fora do corpo. Carrapato, pulga, são ectoparasitas. Endoparasita, fica dentro do corpo. Exemplo, tênia, ascaris, uma infinidade de parasitas que, para poder sobreviver, usam o teu fisiologismo, o teu aparelho digestório, o teu aparelho circulatório, e por aí vai. Holoparasita e hemiparasita. Quem não sabe o que significa isso? Dos que estão aí. Só botar, não sei. Para ver se todos souberem, eu vou passar adiante. Está lá, Ana Júlia. Então, se um não sabe, é como se todos não soubessem. Isso aqui é meio complexo. Vou pegar aqui uma planta, ok? Uma planta. Vou abrir ela mais larga para melhorar aqui. Ó. Okay? Tem dois tipos de vasos condutores de uma planta. Dois tipos de vasos. Está aparecendo esse desenho? Tá, já no finalzinho ali, mas está. Dois tipos de vasos. O que traz a seiva elaborada das folhas para a raiz e o que leva a seiva bruta da raiz para as folhas. O que é seiva bruta? Seiva bruta é água e sais. Água mais sais. Ok? E seiva elaborada é matéria orgânica. A cor está horrível, né? Está dando para ler direito aí, Daniel? Professor, acredito que quem usa celular vai ter mais dificuldade, mas... Então, não. Vou quebrar o galho, vai dar tudo preto. Aqui. Monocromático. Aqui, ó. Água, mais sais vão subir. E aqui descer, seiva elaborada. Cara, tem planta parasita. Tem. Planta parasita. Que são chamadas de hemiparasitas, que são plantas. Não é animal, tá? São plantas. Holoparasita e hemiparasita. E qual é a diferença? Vou te mostrar. Isso aqui cai, no Enem cai. Ele já, várias vezes, já caiu muito bom. Holopseno, heteropseno, tchau, bye, bye, so long, very well. Ó, pá. Já deu para você entender, né? Aí tem um ciclo. Homem, mosquito, parasito. Heteropseno. Homem, parasito, holopseno. Parasito só tem um indivíduo no ciclo dele. Então, agora eu vou botar essa planta aqui, ó. E vou representar um holoparasita. Holo é todo, total. E é um parasito total. O que vem a ser um parasito total? Limpo. Vou pegar, como exemplo, a erva. Então, o cipó-chumbo, aqui é óbvio. O cipó-chumbo que, pelo nome, não é verde. Sabe por que não é verde? Não tem clorofila, não tem cloroplasto, não faz fotossíntese. É uma planta, é uma mutação maluca.
que age como se fosse um animal heterotrófico, mas é uma planta. E ela é a clorofila. A clorofila não tem clorofila, não faz fotossíntese. E quem então ela faz para sobreviver? A desgraçadinha da planta, se pode chumbo, aí diz, ó, se enrola nessa planta, aqui você tem a casca, esse lado aqui, tá vendo? Você tem a casca. Essa planta, eu vou dar um enfoque de vermelho, mas vou repassar com escuro. Ela vai encostar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou repassar o preto. Então você tem uma nuance diferente. Ó. É uma planta, tá bom? Ela tem folha, só que não é verde. Na hora que ela encosta na planta, ela faz isso, ó. Ela enfia uma raiz parasitária chamada de austório. Só é encontrada em planta parasita e de cruda ficando doidão. Falei que ia escrever. Ó, é de planta, só planta parasita tem essa raiz. Aí ela vai lá, fura a casca, vai até o vaso, que está transportando essa seiva elaborada de cima para baixo. Aí, a seiva desce, né? Então, o austório vai lá no vaso liberiano, que no conjunto é chamado floema, e retira seiva elaborada. Por isso que ele é chamado de holoparasita. Ele é um parasito total, desgraçadinho. Pega a seiva elaborada, que vem da fotossíntese, ó. Fotossíntese. Seiva elaborada, matéria orgânica, alimento, que vai descer. Ela vai lá, quem pega? Então, se fosse um holoparasita, parasito total, porque é parasito de outra planta, não tem clorofila, absorve a seiva elaborada. Parasitão mesmo brabo. A planta faz todo lá, né, o seu trabalho para produzir matéria orgânica, ele vai lá, pura ali, ó, e mama na teta da vaca aí, ó. Ok? Isso é um holoparasita. Tá bom. Eu vou ler esse holoparasita. O que é um parasito total? Ou quer que eu explique? Quais são os dois tipos de seiva que uma planta tem? A matéria orgânica que desce, né? E água e sais minerais que sobem. Se qualquer outra planta pegar um dos dois, é parasito. Está vivendo às custas dessa árvore. Ah, legal. Então, o holoparasita tem que pegar a seiva elaborada, vai furar a casca, vai até o vaso condutor que está levando a seiva de cima para baixo. Beleza. Agora, dá para explicar? O hemiparasita estranhão. Vou explicar. Querem esperar aí, ó, print, alguma coisa assim? Planta parasita. Austório, raiz de planta parasita. Olha aí, ó. É uma raiz. Foi? Bom, vou apagar aqui. Vou apagar tudo. Posso ser preguiçoso? Não. Ó. Aí, ó. Eu já vou começar a botar doença aqui no quadro. Olha aqui. Vamos nós. Vou pegar aqui agora uma árvore, de novo. Ok? Só que agora, ó.
esta plantinha aqui, ela vai fazer exatamente, ela é a erva de passarinho. Ok? Ela vai encostar nas áreas de caule, dos galhos, do tronco central. Ela é clorofilada e, portanto, autotrófica. Ela faz fotossíntese. Ué, peraí. Se ela é autotrófica, como é que ela vai ser parasita? Precisa? Precisa. Olha o problema dela. Ela vai pegar lá a casca. Ela vem aqui, ó, bonitinha, vem aqui, ó, vendo? Encosta aí no caule, né, da casca do caule, e enfia o austório também. Caramba, ela tem austório? Tem austório. Ué, mas ela não é autotrófica? É, mas ela não tem raiz. Então, esse austório vai pegar no vaso chamado lenhoso. Esse vaso lenhoso, no seu conjunto, é chamado xilema. E ele transporta seiva bruta. Não é alimento. É seiva bruta. É árvore, sabe? Que a planta pegou do solo. Essa árvorezinha pegou do solo. Então, tá lá, ó. Puxa. Ó. Transporta seiva bruta. Água, mais sais. Agora entendi. Ela é parasita, mas ela não é tão violenta como a outra que pega comida. Ela pega água, que vem do solo. Eu não tive o trabalho de produzir ainda a matéria orgânica. Eu vou produzir ainda. Então, eu não tive trabalho de criar água. E sabe, vem né, da raiz para cima. Mas ela retira a água. Não quero saber. Então, ela é a parasita, porque ela suga a água e sai da outra planta. Mas é tão grave? Não, por isso que eu falo em hemiparasita, metade. Não é tão holo. Está aí a diferença. A mesma planta pode ser holo, não. São plantas diferentes. Essa aqui, ela tem clorofila. Mas para poder produzir matéria orgânica, você tem água. Só que ela não tem raiz especializada para tirar água. Ela precisa fazer isso. Então, o austório é o mesmo. As duas têm o mesmo tipo de raiz chamada austório. Só que um tira a seiva elaborada, outro tira seiva bruta. A seiva elaborada é pior. A planta já gastou energia para produzir a comida, a outra vai lá e mama. Água e sais minerais prejudica? Prejudica. Vem no male, porque vem do meio ambiente. Ela não gastou energia para isso. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Vale. Diga-lhe. Alguém com dúvida que eu vou passar? Já vou começar as doenças. Nada, Daniel? Ninguém perguntou? Nada, tudo certo, professor. Então tá. Vocês vão dando print aí, que eu não posso. Meu tempo é muito curto. Então agora eu vou ver. Eu vou ver ali. Não, ficou feio. Parece que estou parasitando o Elmito. Vou dar aqui, ó. Parasitas
Vamos. Plantelmitos. Vamos ver logo o primeiro. Vou explicar tudo. Os macetes, as pegadinhas. Depois você cai dentro dos exercícios. Ok? Porque sempre tem uma palhaçadazinha, às vezes, para fazer você errar. E eu vou te mostrar aqui, né, o cuidado que você tem que ter. Primeira doença. Então, eu vou dar as doenças causadas por plantelmitos. Vou te dar logo uma ideia decoreba, né? Que pode cair, uma coisa mais específica. Esses plantelmitos são triblásticos, são acelomados. Isso vai ser dado, não creio que eu vou conseguir, mas é lá em embriologia. Triblásticos, acelomados, com sistema digestório incompleto. Tem boca, mas não tem ânus. Que coisa, né? Boca sem ânus. Sistema digestório vai ter boca, mas não vai ter ânus. O primeiro que eu vou escolher é um manjado de vocês. Então, eu vou botar a doença melhor. Teníase, depois eu boto o parasita. Eu botei doença ali em cima. Ó. Doença, né? Então, a doença é teníase. O outro nome para doença tem solitária. Depois eu vou explicar por quê. Solitária. Essa teníase é causada, olha para cá, agente etiológico. Dois. Então, olha lá. Taênia ou tênia, ok? Saginata ou mesmo gênero sólido. Pessoal, quantos nomes eu tenho aqui? 2, tênia, saginata ou tênia sólido. Isto é uma, né, definição para você do que representa a palavra espécie. Sempre que você encontrar dois nomes, primeiro com letra maiúscula, segundo com letra minúscula, é uma grafia binominal, você tem uma espécie. E aí já caiu algumas vezes do cara o nome científico da cascavel, Crotalus terríficos. E ele pergunta, qual o gênero da cascavel? Que fala, cara, tá de brincadeira. Vou estudar gênero de cascavel. Mas ele deu cola. Porque, olha só, sempre a primeira palavra representa, com letra maiúscula, o gênero. E a segunda palavra, ou saginata ou sólio, é o termo específico. Para que esse termo? Para juntar um gênero com uma espécie. Olha que coisa boa. Vou botar o nome do... Ó, vou botar aqui, ó. Um ser vivo. Olha aí. Alunatus maricaenses. Alunatus maricaenses. Qual o gênero do Alunatus maricaense? Eu nem conheço. Eu nunca vi.
Ah, mas eu sei que com letra maiúscula, primeira letra de uma grafia binominal é o gênero. Esse aqui é o termo específico. É o termo com a espécie. Alunástico. Maricaense. Isso é uma regra boba, tranquila. Cai no vestibular e vocês erram. O negócio é muito bobo. Qual o nome científico da barata? Periplaneta americana. Periplaneta americana. Eu tenho que decorar isso? Não. Ele vai dizer para você que o nome científico da barata é Periplaneta americana. Ele vai perguntar qual é o gênero. E você vai responder. Qual é o gênero? Estou olhando aqui. Bom, pessoal, a gente está estudando. O aluninho só me responda. A Tati está sorridente. Olha lá. Ela vai responder. Alunatos, só tem que botar com letra maiúscula. O gênero, alunatos. Termo específico, maricaense. Qual é a espécie? Alunatos. Maricaense. Tranquilo? Então, da barata. Eu perguntei da barata. Nome científico da barata. Periplaneta americana. Qual é o gênero? Ninguém respondeu. Oh, my God! Periplaneta. Só tem que colocar com letra maiúscula, tá bom? Viu como é fácil? Ó, qual é o gênero da Marcele Garcia? Qual o gênero dela? Ela é uma espécie. Segura, né? Qual é o gênero? Marcele. Qual é o termo específico? Garcia, o segundo nome. E qual é a espécie? Marcele Garcia. Tá claro como é fácil? Eles botam lá o nome científico e perguntam para vocês qual é o gênero. Vocês ficam desesperados. E vai a regra de nomenclatura. Eu tenho que explicar muitas coisas ao mesmo tempo para preparar vocês do que vai vir. Olha lá. Telha saginata, telha sólio. São telhas. E aí eu vou separar cada uma. O agente etiológico. Legal. Qual é o vetor? Qual é o transmissor? Vou botar transmissor. Para ir já substituindo na tua cabeça a palavra vetor, hospedeiro, é quem transmite. Transmissor. Quem é o transmissor? Vou apagar aqui, tá? Transmissor. Vamos lá. No caso da teníase, carne de porco ou boi crua ou mal cozida. Mas por quê? Porque se estiver assada, não transmite nada. A paradinha morre. Se é a carne do porco do boi que transmite para você, eu vou mostrar o ciclo, porque eu não estou querendo que vocês decorem, entendeu? Eu tenho que fazer vocês, criarem. O tempo de vocês é muito curto. Deus meu. Então, eu tenho que fazer vocês ousarem. Vocês vão ter que ousar. Não. Aqui, não, essa aqui. Essa daqui, ó. E não lembra. Mas está lendo. Está ousando. Aqui, ele botou isso aqui. O de cura já falou esse negócio. Então, vou lá e vou fazer. Vou acertar. Entendeu? Vou fazendo eliminação. Está fazendo eliminação. Então, transmissor, carne de porco, boi cru, mal cozida. Legal. Olha lá. Uma profilaxia. Daqui a pouco eu vou te mostrar o ciclo. Daqui a um minuto. E eu vou pedir a segunda profilaxia. Mas com o que está no quadro, já dá para você fazer uma. Qual é? Quem é que te contamina? Cozinhar os alimentos. Oi? Cozinhar os alimentos corretamente. Aí, no caso, você especifica, né? Não comer carnes cruas
de porco ou boi. Não comer. A profilaxia número 1. Não comer. Eu falei não comer sardinha? Não. Não. Porque quem causa o problema não é a sardinha, é a carne de porco ou boi. Daí, na profilaxia, tem que colocar. Não comer carnes de porco ou boi cruas ou mal cozidas. Entendeu? Você tem que criar a ideia. Quem transmite a doença é a pulga. Qual é a profilaxia? Matar a pulga. Matar a pulga. Ah, tem uma doença que é transmitida pelo beijo. Não beijar. Isso aí você que tem que criar. Não precisa ficar decorando. Depois eu vou querer saber a segunda, tá bom? Posso apagar? Vamos partir para o ciclo. Dentro do ciclo eu vou te explicar as coisas que você precisa saber para não errar. Vou dar alguns detalhes que o Enem pede. Nome da cabeça do velho. Pede o nome da cabeça. Caraca, tem as ventosas. Tem uma questão aí que, se você não sabe a parte do verme que se prende na parede, você erra a questão. Então, o Enem detalha muito. Detalha muito. A prova do Enem é mais difícil que não é. Isso aqui, é uma decoreba. Tem ectoderma, mesoderma, endoderma. Não tem celoma. O aparelho digestivo só tem boca, não tem ânus. Estranho, né? Também acho. Mas vamos lá. Vou apagar. Vê se vocês fotografam, que é mais rápido. E, mesmo assim, eu vou mandar uma apostilinha para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá bom? É isso. Apagando. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu procuro dar uma aula que você entenda que você não perdeu tempo assistindo a aula. Você ganhou alguma coisa. Entendeu? Vou pegar aqui a tênia saginata. Quando você escreve o nome científico, ele deve ser escrito em negrito, itálico ou sublinhado. Numa prova discursiva, não esquece isso. Negrito, não dá para você colocar, né? Vai dar um trabalho danado. Itálico, é um pouquinho deitada, né? Também é chata de fazer. Sublinha. Não pode ser contínuo. É nominativo, o sublinhar. Tênia saginata. Esse é o nome científico. Gênero, tênia. Termo específico saginata. Espécie, saginata. O que ela usa? Carne do boi. A tênia saginata não se desenvolve na carne do porco. Carne do boi. Então, eu vou botar aqui o homem. Vou fazer esse cara ficar doente. E, para ele ficar doente, ele vai ter que ter no interior dele o verme adulto. Esse verme adulto, ele tem um desenho particular desse verme, dá para reconhecer, diferente pra caramba, tanto a tênia saginata como a tênia sólio. Isso aqui é ventosa para prender o corpo dele ao intestino, cabeça. Essa cabeça se chama escólex e é ela que ele vai usar para prender. Esse corpo aqui é chamado... Vou botar aqui. Estróbilo. Em cada pedacinho desse é chamado proglótico.
Cada pedacinho é proglote, o corpo todo é estróbilo, a cabeça é escólis, e ela tem ali as ventosas para fixação. A tenessóleo tem um rostelo, tem uma areazinha com os ganchinhos a mais. É o que diferencia um desenho do outro. Mas aí, quando eu estiver colocando, eu te mostro. Olha só, queridos, para diminuir a decoreba. 8h30 já. Oh, Deus. A aula passa muito rápida para mim, para minha cabeça. Eu sou muito prolixo. Isso me dá ansiedade. Então, o homem está com o verme adulto dentro dele. Esse verme é chamado solitária, né? Eu escrevi lá na parte da frente, porque geralmente só tem um dentro de cada pessoa. E se ele é solitário, como é que ele se reproduz? Situação. É hermafrodita. Hermafrodita. Produz gameta masculino e feminino. E aí, dentro de cada proglote, o gameta masculino vai fecundar o feminino, vai ocorrer a produção de ovos. Ovos, não óvulos. Ovos. Óvulo é a parte feminina, espermatozoide é a parte masculina, eles vão se juntar e vão produzir ovos. Vai encher essa porcaria de ovos. Ovos, 2N. Tem todo o material genético depois para formar. Ih, estão vindo muito para cá. O verme adulto. Vou botar para cá. Ovos. 2N. Isso aqui depois vira o verme adulto. O material genético que tem aí dentro, depois da fecundação, mesmo tem o verme adulto. E aí esses ovos, vão sair pelas fezes. Por que fezes, Chico? Porque eles vivem no intestino delgado. Não é delgado? É. Existe uma particularidade da biologia, um horror de tanta particularidade, que esses caras não têm sistema digestório. Que não tem. Sem boca. Sem anos. Tem nada. Nada para mastigar. Nada para engolir. Nada. Como é que come? Pela superfície do corpo. Absorve. Mas para absorver, o alimento tem que estar pequenininho. Sim. Por isso que eles ficam no intestino delgado, onde o alimento já está digerido. Na boca é parcialmente digerido, no estômago é parcialmente digerido, no intestino é digerido completamente. E aí ele absorve pela parede do corpo o alimento. Está onde? No intestino delgado. E aí, os ovos que ele vai produzindo vão sendo jogados lá no intestino. E aí sai junto com as fezes. Esses ovos, junto com as fezes, vão para o solo. Nesse solo, aqui no caso da tênia saginata, na pastagem do boi, tá pastando lá, ele acaba ingerindo esses ovos. Porque o cara não tem saneamento básico lá. Ele está lá no bicho da terra, ele vai lá no mato e pum, vai lá do lado do boi, pum, joga lá o cocô dele contaminado com os ovos. Segundo a profilaxia, saneamento básico, para evitar que essas fezes cheguem ao solo e vá para um tratamento sanitário. E aí nada vai acontecer, o boi não vai entrar em contato com esses ovos. E aí o boi, então, vai
se contaminar. Eu vou apagar depois, mostrar para vocês o que ocorre dentro do boi. Aí o homem vai, crua ou mal cozida, e se ferra. O verme vai se envolver dentro do cara. Esse verme é enorme, chega a ter 12 metros. 12 metros, ele fica assim, ó. Quando é um verme achatado, ele parece uma fita de cabelo. Então, ele fica lá amarradão dentro da pessoa, produzindo ovos em grande quantidade que vão sendo mandados pelas fezes e vão chegar ao meio ambiente. Se tiver saneamento, nada acontece. Se for direto no pasto, o boi vai pastar, vai ingerir esses ovos e eu vou te mostrar o que acontece com o parasito dentro do boi para que o homem acabe pegando a doença. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? O pessoal está falando que não, professor. Tranquilo, tranquilo. Não? Graças a Deus. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu dar print. Só um minutinho, que eu não copiei isso, não. Eu só prestei atenção. Pode. Eu estou mandando no grupo também. Tá, obrigada, Daniel. Tá vendo? O proglote a cada pedacinho vai amadurecendo sexualmente. Os últimos vão para esses primeiros não produzem ovos, não. Porque o aparelho reprodutor está ficando melhor. Entendeu? Isso aqui, né, já são lá os do meio para baixo. Esse tamanhão aí, absurdo. Então, aonde eu estou? Estou aqui, ó. Ó. Estou no porco e no boi. Músculo. Aqui é do boi, né? Músculo do boi, porque tem essa dinâmica. Não posso errar. Vocês também não. Então, olha só o que vai acontecer, queridos. O boi ingeriu, ó, ovos, foi para dentro do boi. Esses ovos vão virar uma larva que vai criar uma paradinha assim, ó. Eu estou dando zoom, tá? Esse aqui é pequenininho mesmo. Olha só, vou dar um zoom. O que parece isso? Ah, aqui, ó. Ah, cabeça do verme. Cabeça do verme. Então, os ovos entram no boi, no corpo, vai ser a mesma coisa, e lá vai se desenvolver uma estrutura, a vesículazinha que vai guardar da musculatura do boi, no caso da tênia saginata, a cabecinha do verme viva. E o que acontece com o boi? Nada. Tem algum processo inflamatório? Assim, relevante? Não. Não. Mas como é que eu sei que o boi está contaminado? Ah, olha só que legal. Isso tudo aqui forma uma espécie de uma bolinha visível, branquinha. Assim, ó, pequenininha, desse tamanho aqui. Então, quando o boi comer uma quantidade boa de ovos e ele vai migrar para a musculatura, vai também para a língua, que a língua é um músculo. Aliás, adoro. A língua do boi bem feita, é muito gostosa. Então, ó, você olha a língua, cheia de bolinha branca. Todo mundo aí já viu canjiquinha? Que é a canjica triturada? Sim. Então, a canjiquinha vai ser usada aqui, ó. Eles vão falar língua de canjiquinha. E tem canjiquinha na língua. Está cheio de bolinha branca. É porque esse boi está contaminado. E o que são aquelas bolinhas? Cabeça do verme. Aqui, ó. Isso tem o nome de cisticerco. É uma larva. Larva, porque está em estado ainda de desenvolvimento, não é o de vida adulta, é o estágio inicial. E aí, opa,
cisticerco, ok? Então, músculo do boi, tá lá a larvinha, tá viva. Aí eu vou lá comer aquele churrasquinho, né? Sanguinolento, carne crua por dentro. Eu só gosto de carne crua. Por isso tem que comprar carne aonde teve a fiscalização, com aquele carimbinho azul. Vai comprar carne do garotão aí, que traz a carne não sei de onde, do boi que morre na estrada. Pode estar contaminado, tem que fazer bem assada, bem frita. Então, peguei lá a carne do boi, né, com esse detalhe. Olha aqui, ó. Vou apagar aqui com a canjiquinha. Ah, mas eu não vi. Lógico que não. Tu está pegando o boi aos pedaços. Tu vai... A língua já era. Você não vai olhar a língua do boi. Né? Então, esse cisticerco, ó, entra na alimentação, vai para dentro do homem, se prende através dessas ventosas, ó, na parede do intestino e vai virando o verme adulto. Olha que coisa interessante para a gente fechar. Eu estou narrando para você depois não precisar decorar, para você partir para o exercício já com essas coisas na cabeça para poder acertar. Um detalhe aqui estranho, diferente, assim, o alimento entrou, o verme está lá, se prendeu, desenvolveu. E aí um aluno me perguntou, Dicro, só tem um no músculo? Cada ovo vai para o músculo? Não. Dependendo da quantidade ingerida, ó, vai ficar assim. Ué, mas por que só tem um que é solitária? Eu vou resumir isso, é muito complexo, mas é só para você poder entender. Quando o primeiro se prende, tá? Prendeu, pá, prendeu. Ele libera uma substância que vai inibir que outros parasitas que estejam nessa forma consigam se prender para evitar competição. Porque imagina 10 vermes de 12 metros, ia matar o cara. E o parasita ia morrer também. É melhor ficar só um, que mesmo o cara parasitado sobrevive, né? Até não mata. Mas se tiver uma grande quantidade, entendeu? Hein, professor? Oi. A Pamela estava comentando aqui, não sei se você ouviu um vídeo de um urso com várias tênis saindo dele. Uma espécie de tênis, né? Que dá em ursos, né? Mas é diferente. Rapaz, uma coisa impressionante. E parecia que o urso estava de boa, né? Ele estava andando de boa. Várias tênis assim saindo. Pelo ânus dele. Bizarro. Professor, no caso do urso, a massa interna dele é bem maior, né? Ele consegue se comportar melhor, né? Professor, pensando aqui, surgiu uma dúvida. A tênia é um verme achatável? Certo. O Luiz falou que eles têm sistema digestório incompleto. Sim. Mas no caso da tênia, será uma exceção? Mas ela não tem sistema digestório? Entendi. Sim, agora que eu entendi. Entre os platelmintos, a tênia não apresenta aparelho digestório. Mas o xistosoma tem. O xistosoma também é um platelmito da esquistossomose. A tênia, você percebeu bem, é uma... Está escutando bem a aula, tá vendo? Viu como é bacana observar? Porque você poderia não observar e ficar com essa dúvida depois na hora da prova. É isso aí. Viu bem? Tá. Ok. Então, tudo bem aqui? Vai ficar lá vivinho, esperando esse boi virar um churrasco. Você usou esse alimento e não assou, não cozinhou, a cabecinha está viva,
dentro de você vai virar o verme adulto, vai começar a produzir ovos, que vai para o solo, que vai para o boi. Foi? Vou dar aqui do porco. Como é que eu estou de horário? Nem sei. 15 minutos, né? Isso, 15 minutos. Tá. Bom. Deixa eu printar, professor, agora... rapidinho. Foi. Deixa eu printar a tela. Tá. Foi. Agora eu vou te dar aqui uma observação terrível. Né? Aqui, ó. Observação. O 5 é o mesmo. Mesmo 5. Tudo igualzinho. A única coisa da transformação que você vai fazer é botar no lugar do boi o porco. Homem com a tênia. E a tênia vai ser a tênia sólida. Então não preciso refazer. Mas agora eu vou te mostrar como é que a biologia é estranha. Pensa. Qual é a tênia, a teníase mais fácil de acontecer? Aqui é causada pela tênia sólio ou que é causada pela tênia saginata. Eu quero 2 motivos. Se você encontrar sólio, se você encontrar saginata, 2 motivos. A prevalência de uma ser maior que a outra. Qual você escolheria? Qual a tênia? Eu escolheria a saginata, porque é mais fácil da gente comer no churrasco com ela crua. Uma é essa. Uma é pela qualidade da carne. Ninguém come carne de porco crua ou mal cozida, né? Sempre ela é bem fritinha, bem assadinha. E já a carne de boi, é possível você comer sanguinolenta, bacana, acertou uma. Qual é a outra? No Brasil é mais produzido carne de boi? Se usa mais, é isso mesmo. Se usa mais carne de boi que carne de porco. Então, se você usa mais, bacana, hein, menino? A quantidade de pessoas que vão se contaminar seria maior caso fosse a tênia saginada. Isso poderia cair na discursiva. A pergunta totalmente lateral a isso daqui. Então, olha só. Tá? Vou fazer aqui. Cisticercose. Doença causada pelos ovos. Não é cisticerco. Não é isso aqui. Quase que eu perdi a voz agora. Não é isso aqui. Cisticerco são os ovos da tênia sólida. Caraca! Olha aqui, ó. Ovos. Pessoal, eu estou meio sem energia hoje, mas eu vou melhorar, tá? Eu estou meio caído hoje. Não sei por quê. Minha aula não está aquela vibração, mas vamos lá. Ovos, né? Aí o homem gere. Ok? Dentro do homem. O ovo vira lá. Procura a musculatura do porco. O ovo, quando entra no porco,
Não vai para o músculo do porco? Vai. Só que agora o homem se autocontaminou. Ele ingeriu o ovo no lugar do que seria o porco. Que aí ia virar isso aqui, ó. Só que não é isso. Ele pega, ele é porco mesmo. Ele é um porco, botou a mão com merda, com ovo na boca. Se autocontaminou. Pegou um alimento lá contaminado, ingeriu o ovo no lugar do porco. Esse ovo vai virar isso aqui? Não, não vai. Só vira se estiver dentro do porco. A tenassólio também é assim? Não. Na tenassólio, se você ingerir o ovo, ele vai para o cacete lá dentro do teu trato digestivo. Mas esse aqui, ele resiste, ele passa, ele se transforma, ele perfura lateralmente a área digestória. E aí vai para qualquer parte do teu corpo. Ele está procurando lugar. Ele é perfurante. Ele vai causando reações tipo alérgica, inflamações por onde passa. E eles podem ir para uma área muito perigosa, que é o cérebro. E aí, quando vai para o cérebro, causa um derrame lá. Causa problemas sérios. E pode até matar. Pode até matar, porque quer dizer que mate. Né? Aí você fala, e a tênia vai se envolver? Não, pessoal, não chega a ter tênia mais. A larva, ela não consegue se transformar em cisticerco e ficar quietinha lá. Ela vai inflamar, vai ter ataque antígeno-anticorpo, ela, em determinado momento, ela vai provocar uma reação imunológica, inflamatória, que vai ainda piorar a situação. E aí aqui é chamada cisticercose cerebral. Quando vai para o cérebro. Se vai para o músculo da perna, para o braço, porque ela é porra louca. É pipa voada. Vai, ó, vai furando. Vai procurando lá, é sorte azar, é roleta. Tem um autor aí, eu não consegui traduzir tudo ainda. É a tradução meio complexa, uma língua complexa, que ele fala que o cérebro tem algumas coisas em determinadas pessoas que puxa. Dizendo que tem pessoas que têm mais tendência a ter essa cercose cerebral que outras. Professor, pergunta do chat. Não tem sintomas antes de chegar a esse nível, de chegar no cérebro? Pequenos sintomas. É uma larva muito pequena. O volume de ataque dela, na hora da perfuração, pode ter, mas confunde-se com outros sintomas de outras coisas do dia a dia, por exemplo. E como tratar? Como tratar? Você não sabe para onde foi. Né? Tem uns produtos que você toma e tal, mas é complicado. O negócio é complicado. A autocontaminação é muito pior do que a teníase. A teníase, tu vai ter fome exagerada fora de hora, vai comer pra caramba, cara. E os caras têm solitária, come pra caramba e é magro. E, olha, a vaidade, às vezes, é tão grande que eu já tive alunos e alunas perguntando como é que poderia fazer para pegar tênia, para poder emagrecer. Dio mio. Vamos lá. Vou ver aqui. Né? Entendi. Misericórdia. Eu estou só sintoma de comer. Sintoma de comer muito é um dos sintomas da ansiedade. Né? Olha só. Tireoide
hipotireoidismo, hipotireoidismo. É uma glândula relacionada ao metabolismo. Ok? Então, vamos lá. Hipertireoidismo. Vai você comer muito ou comer pouco? Você acelera o teu metabolismo. Comer muito, né? Tem Muito. que recuperar a Comer muito. energia. Mas, ao mesmo tempo, queima. Porque você Queima, está acelerado. exatamente. Aham, aham. Você é magro. Come muito e é magro. No hipo, você não gera esse mecanismo de produção de energia, o metabolismo desacelera e você perde a fome. Mas por não usar o pouco que você come, você engorda. No hipo. Essa matéria é linda, pessoal. Hormônio, metabolismo hormonal, fisiologia humana. Cara, eu estou sempre lendo as coisas novas, me empolgo, entendeu? Mas eu tenho, esse é um grande problema, eu não posso dar informação demais para vocês. Quer ver? Danielzinho, né? Eu mandei um livro para ele, porque eu sei que ele não vai querer pegar esse livro e... porque tem muita informação além do que ele precisa. Eu não posso chegar e mandar meus livros de terceiro grau para vocês, vai ferrar com vocês. Vocês vão ficar lendo lá o livro e, de repente, não vai cair nenhuma questão daquele livro. Mas a fisiologia... Professor, pessoal, Oi. manda o livro pra gente. Então, olha o problema que você me arranjou. Eu nem ia falar isso, né? Nem ia falar. Eu sei, mas tá tudo bem. O Daniel é uma Tá prova tudo bem. viva. Que eu falei para ele, não estuda pelo livro, tira a dúvida pelo livro. Uma dúvida. Será que a Tênia Saginata fala inglês? Não sei, aí vai lá. Tênia Saginata não fala inglês, já tá bom. Mas não ficar. Isso eu já faço. Isso é por minha conta. Entendeu? Eu já faço para ver se vai ter alguma coisa legal. Vou apagar. Vou apagar. Tá. Então, quem é que causa cisticercose? Ovos da telha sólida. Quando? Autocontaminação. Quando não é autocontaminação, a telha sólida está dentro de mim, ela é hermafrodita, está produzindo ovos que vão cair no solo, o porco vai lá, come lá a grama, o capim, lá onde o cara fez o cocô dele, pastou, o porco também pasta, ingeriu o ovo. Ovo para dentro do porco, vira a larva, que vai em direção à musculatura do porco, lugar certo, forma um cisticerco, ok? E faltou um detalhe. E já caiu em vestibular, eu achei um absurdo. Isso aqui é ventosa, para fixar no corpo do intestino. Isso aqui se chama escólex. Isso aqui são ganchos. Para fixação, chamado rostelo. Não precisa da palavra rostelo. Eles falam em gancho. Isso aqui só tem na telha só. Os ganchos. A telha saginata é sem gancho. E já teve uma pergunta de múltipla escolha. Se você não soubesse, encerrava a questão. Ah, tá de palhaçada. Well, Maria. Deixa eu ver o que eu faço. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ver a segunda doença. Que é doença que é a ex-quis do soro.
Ó, pessoal da específica, né? Estou achando que vai cair. Pessoal da específica da UERJ, né? Eu vi as questões famosas numa questão que caiu difícil, que caiu, veio arrebentando aquela questão, né? Então, as questões famosas é a doença. Vou apagar, hein? Pode apagar. Aqui a telha sai de nada. Olha lá, ela não tem o ganchinho. Tanto as ventosas como os ganchinhos é para fixar o corpo do parasito na parede do intestino. Bom, esquistossomose, nome vulgar, mais conhecido em vários. Barriga d'água. E não é barriga d'água. Barriga d'água é aqui, ó. Aí, uma doença africana por desnutrição proteica, Kwashiorkor. Né? Lá na barriga d'água mesmo. A barriga da criança fica cheia d'água. Aí, ó. Aqui no Brasil, a doença africana tem outro nome, que é marasmo. Na África, falta proteína. No Brasil, falta tudo. O marasmo é desnutrição completa. Então, só para você dar uma olhada aí, isso aí é importante. Esquistossomose. Então, vamos ver. Agente etiológico. Quem é o agente etiológico? Esse cara aqui, ó, que causa doença. Cuidado! Um S só. Você põe cistossoma. Não é, cistosoma. Manzoni. Manzoni. Ó, sublinhadinho, primeiro com maiúsculo, segundo com minúsculo. Esse é o gênero, é o termo específico, essa aqui é a espécie. Transmissão. Ah, aqui eu posso usar o hospedeiro? Pode. Porque ele fica paradinho. Ele atua como marcado. Ele hospeda. O mosquito vai levar. Esse não vai levar, não. Ele fica lá paradinho. A larva usa como se fosse um hotelzinho, né? Esperto. Aí, ó, é o molusco, que também é um caramujo. E você tem dois principais, Iomofalária e Planopes. Tá bom. Isso é gênero, tá? Não vou nem sublinhar. Mas pode sublinhar. Eu só botei em letra maiúscula para você não errar o nome, né? Bom, eu já tenho quem causa. Transmite aqui eu tenho a profilaxia. Que eu vou esperar para você fazer, para não decorar. Eu vou te mostrar o ciclo rapidinho e a gente, então, né, vai dar aí os dois tipos de profilaxias, de conjunto de medidas preventivas que você vai usar. Ok? Então, vamos lá. Posso apagar? Queridos, olha essa. Olha essa. Para saber onde é que está, no meio dessa multidão. Vale a pena eu perder um tempinho aqui, porque... Ai, Senhor, eu não vou achar. Mas eu vou te dizer o que que é. Vou te dar um ciclo. Vou deixar você pensar. Vou te dar um ciclo. Vou deixar você pensar. Vou apagar, tá? Apagando. Fazer um ciclo aqui bonitinho.
Vou dar os 2 detalhes e vou acabar a aula. Mas depois que eu der isso aqui. Vamos lá. Ciclo reprodutivo. Bom, a gente sempre começa com o homem, né? Tem que ter um homem doente, né? E aqui dentro dele, os vermes adultos. Vou botar aqui, ó, para você. A ventosa, ó, pessoal, tá vendo? Ele vai ter que se prender lá no sistema porta-hepático, tá vendo? Isso aqui são ventosas. Esse é o macho. A fêmea ela fica enovelada aqui dentro. Lembrando que são vermes achatados. Que aqui parece que é o Ascaris é igual a minhoca. É cilíndrico, a filar de extremidade. E esse aqui não. Eles são achatados, que nem essas fitas de cabelo. Achatadinha. Ok? Esse é o macho. Esse é a fêmea. Eles vão acasalar. Geralmente, eles estão no sistema porta-hepático. Agora já está vindo junto. Vou deixar assim dessa maneira. Sistema porta-hepático, ok? E que é uma área que leva sangue para o fígado e para o vaso. Estão lá presos na parede do vaso, na estrutura circulatória, banhados pelo sangue, ok? E aí eles vão produzir ovos. Lembrar que ovos, resultado da fecundação, 2 N, não é óvulo, ovócito. Não é. Ovo, cigoto. Vou botar aqui, ó. Cigoto. Esses ovos têm a genética do verme? Tem. Só que estão na fase inicial. É que nem uma criança que está lá, né, embrionariamente vivendo dentro da estrutura. Esses ovos, obrigatoriamente, só vão gerar movimento do ciclo se caírem na água. Cuidado com isso aqui. É o ovo, se não cair na água, ele não eclode. Eclodia é abrir, é liberar o que tem dentro. Então, na água, eclosão do ovo. Dentro da água, aqui é água, ó. Aqui é água. Vai formar isso daqui, ó. Uma larva. Nadante, na água, cheia de cíliozinhos, olha lá, que bonitinha. Ela é chamada de piracídio. Piracídio. Essa primeira larvinha, eu bebi água com piracídio. O que acontece? Nada, nada. Ele não tem capacidade de penetrar pela pele, ele não tem a capacidade, acabei de matar um mosquitinho, sobreviver, né, no meu trato digestório. Então, isso aqui, nada, é a mesma coisa. Só que o verme sabe disso. E aí, esse miracídio, ele vai ter que evoluir para uma forma que consiga penetrar no indivíduo. Isso aqui é um caramujo de água doce. Caramujo de água doce. Planormes ou iam falado. Olha, esse é um verme heteroxeno, porque está usando o homem e o caramujo no ciclo dele. Legal. Esse caramujo é um hospedeiro. Se o cara quiser arrasar com você, pode perguntar se o hospedeiro é definitivo ou intermediário. E aí? Hospedeiro? Intermediário. Por quê? Porque o hospedeiro definitivo alberga, guarda,
alberga a forma sexuada do parasita. E a forma sexuada está dentro do homem, não está aqui. Aqui, o homem é o hospedeiro definitivo da larva, porque está usando o homem. Esse aqui está usando a fase assexuada. Então, essa larvinha vai se reproduzir assexuadamente e vai produzir uma outra larva chamada cercária. Essa cercária ela é assim, ó. Olha como ela é bonitinha, ó. Ó. Vendo? E essa cercária que vai penetrar pela pele ou pela mucosa, bebeu água. Ela tem enzima. Ela é diferente. Ela tem enzima capaz de perfurar a pele, capaz de perfurar a mucosa. Essa não tem. Então, quando a cercária sai de dentro do caramujo e vai para a água, ela já vai em direção ao homem. Demorou-se até se descobrir o que chamava a atenção delas. Temperatura do corpo. Temperatura do homem, que é o biotérmico. O homem é quentinho. E ela percebe que ele está, não enxerga. Há calor ali, vou para lá. E aí, quando ela bate na pele, ela consegue se filtrar. Em alguns casos, a quantidade de larva que entra é tão grande que gera uma coceira. É chamado lagoa da coceira. Você encostou na água, aquela porrada de larvinha, né? Que dão uma coisinha mínima, mas muitas você fala em dermatite. Cercariana. Dermatite é a inflamação da derme, é a inflamação causada pela reação alérgica por essa larva, que ela tem uma enziminha. Essa enziminha é antígeno, que tem ali uma proteína estranha, muitas ao mesmo tempo, vai te causar uma coceira danada. E aí você sabe que foi contaminado, porque aquela é a lagoa da coceira. A enzima vai permitir a entrada, um cuidado especial. Tem macho e tem fêmea. Os ovos vão gerar macho ou vão gerar fêmea. Ok? Então, vai ter miracídio macho, miracídio fêmea. Vai ter cercária macho e cercária fêmea. Elas vão penetrar na pele, vão fazer de duas em duas, né? Um casal, e vão começar a produzir ovos. Detalhes. Vão usar os detalhes. Olha para cá. Olha como é o ovo. Você está vendo? Que ele tem ali um espinho, uma espícula. Essa espícula é usada para perfurar a parede do vaso, porque esse ovo tem que cair no meio ambiente pelas fezes. Tem que furar a parede do intestino. E ele está no sangue, caramba! Está no sistema porta-hepático. Como é que ele chega nas fezes? Produz esses ovos. Eles que arrebentam com o fígado. Eles que arrebentam com o baço. Eles são os verdadeiros, ó, tem mais espaço, verdadeiros causadores da doença. Caraca, vamos entender isso? Tem ovo macho, ovo fêmea, 50% de possibilidade que nem a gente. Menino, menina. Cai na água. Eles viram águas. Aqui dentro a reprodução é assexuada. Imagina
que apenas um miracídio tem entrado. Umzinho. A reprodução assexuada dentro do caramujo é algo de espetacular. Um miracídio consegue produzir 200 mil cercárias. Divide. É assexuada, a esporulação é rápido. Grande quantidade. Então, se apenas um miracídio entrar aqui, vamos lá, 50 mil cercárias foram jogadas na água. Você entrou na água, teu corpo quente, ela vai na tua direção. Tem a enzima, bateu, entrou, vai para o teu sangue, vai lá no sistema que libera sangue para o fígado do baço, que se chama corte hepático, você preenche na parede. Está lá. Ventosinha, está lá. Tem a ventosa de fixação, a fêmea fica a vida toda enovelada dentro de uma estrutura que parece uma bolsa que o macho tem, e ali fica procriando, produzindo ovos, que se alcançarem a água, levados junto com as fezes, daí a segunda profilaxia, saneamento básico, bota aí. Por quê? O saneamento, o cara está doente, os ovos estão lá nas fezes, mas elas não vão alcançar a água. Vai para o trato sanitário. Não vai ter a doença. Uma outra, matar o caramujo. Olha lá. Vou matar o caramujo. Então, vê se está certo. Não estou dizendo que está, não, hein? Para a gente fechar algo. Passei um pouquinho só hoje. A gente fechar. Olha só. Evitou fezes na água. O cara está doente, está com os vermes, parou. Parou aí. Não vai ter miracídio, não vai ter cercária, nada mais vai acontecer. Legal. Eu poderia dizer que uma das profilaxias é filtrar água? É bom? Esse exemplo é bom? Filtrar água? Estou esperando, hein? Responde rápido. Fervida e filtrada. É legal se tivesse água da lagoa para eu beber. Eu poderia me contaminar? Sim. Mas é uma coisa natural você beber essa água aí? Ou você entrar em contato, mergulhar, nadar? Entendeu? Não quer dizer que não pegue. Mas vai adiantar você ferver a água se você mergulhou na lagoa? Sim ou não? Não. Você está entendendo? A tua escolha tem que ser a melhor. Evitar nadar em áreas endêmicas dessa doença, onde a lagoa pode estar contaminada. É uma profilaxia? É. Área endêmica. Aqui se pega. Essa é a Lagoa da Coceira. Epa, não vou entrar, não. Lagoa da Coceira, vou pegar a doença. E uso de inseticida. Seria legal? Para o caramujo? Não, olha só. Eu estou te mostrando o ciclo. E agora eu tenho uma série de profilaxias que eu vou escolher. Você escolheria uso de inseticida para cá? Não. Saneamento básico, sim, né? Sim. Uso de inseticida, não? Quem escolheria uso de inseticida? Tem alguém? Sempre tem. Miracídio e cercária são diploides. Miracídio e cercária vem depois que o ovo é produzido. O ovo é produzido aqui, gaveta masculina e feminino, e vai liberando o ovo, 2N. Tudo que vem depois, 2N, 2N, 2N. A reprodução é assexuada, ela mantém o 2N. Tudo 2N. Porque vai dar uma larva, vai formar o macho, outra larva vai formar a fêmea, que são 2Ns. Porque eles vão produzir gavetas por meiose dentro do corpo, entendeu?
Ó, pegadinha. O que você usa para matar molusco? É inseticida? Não. A palavra é esta. Vou apagar aqui. Ai, espículazinha. Ó. Palavra. Olha aqui. Estou vendo o ciclo todo, né? Eu tenho que matar o molusco. Eu uso molusticida. Não inseticida. Molusticida. Tem uma questão aí que o aluno erra por isso. Ele não usa a palavra correta. Olha que bacana. E para fechar, essa questão eu fiz com o pessoal da específica. E eu acho que eles já sabem a resposta. Mas quem é do Enem está me vendo agora, dando esse ciclo. Alguma dúvida aqui? Por que o homem aqui é o hospedeiro definitivo? Esse ciclo. Por causa da reprodução sexuada, ocorre no homem. Tá bom. E ele é o hospedeiro intermediário porque aqui dentro ocorre a reprodução Assexuada. suave. Fazer um perguntão agora. Difícil para a gente fechar a aula. Olha aqui. Quem causa doença? É o verme ou é o ovo? Foi pergunta, professor? Ah, tá. Quem O verme causa é o... verdadeiramente a doença? A agressão. É o verme ou esse ovo que tem esse espinhozinho aqui que vai perfurar e dar edema e fazer o fígado inchar, o baço inchar? O ovo, né? O ovo. Então, vou apagar. Acabando a aula. Acabando a aula. Vocês agora vão poder descansar. Eu canso vocês também, né? Poxa. Eu fico na fominha da aula. Tem gente aí que chegou do trabalho, ainda nem jantou assistindo a aula. E eu continuo aqui. Embora hoje eu não esteja muito energético. Mas eu tento. Acabou. Olha essa. Cacete. Vou pegar aqui um cara. Esse aqui é um homem, tá? Ó. Vou pegar um único ovo. Vou transformar em... Deixar... Botar na água. E ele vai transformar em único miracídio. Esse único miracídio, vou botar em contato com o caramujo. E ele vai se transformar em 50.000 cercárias. Vou colocar esse homem em contato com a água e permitir que 30.000 cercárias tenham entrado nele. Concluir isso. Ok? A pergunta é: esse cara vai ter a doença? Pessoal aí do Enem, específico do Enem. Depois o pessoal da UERJ que estiver assistindo também, aí pode dar um piteco. Pessoal do Enem, vamos lá. Específico do Enem. Acho que tem alguns alunos, né? Esse cara aqui, depois da entrada das 30.000 cercárias, ele vai ficar doente? 1 minuto para pensar. É só isso. Vai ou não? Vamos lá. Estou vendo aqui o chat aqui para acabar a aula. Hoje eu só passei meia hora. Na aula de segunda, eu passei quanto tempo? Eu nem me lembro, Daniel. Foi 1 hora mais ou menos. Foram 2 horas e 40 minutos de aula. E já teve uma que eu passei quanto? Meu recorde. Teu recorde? Quase 5 horas.
É isso aí, que loucura. Bom, tô vendo. Theo, cara, esse teu nome, estou te falando, hein? Tu vai dar um neurocirurgião com esse nome. Vamos lá. Nome potente, cara. Estou falando sério. Esse nome aí é poderoso. Amigo que eu tenho, Theo, eles arrebentam. Esse nome aí, a escolha é maravilhosa. Vamos lá? A resposta é não! Vou explicar. Quem causa a doença é o ovo. Se não tiver ovo, não tem a doença. Como é que o ovo é produzido? O ovo é produzido, isso aqui é chamado canal ginecópolo. Canal ginecópolo. Onde a fêmea fica fazendo amor o tempo todo. Eu nunca vi casal tão unido. Aqui não tem traição, nem pode, só fica os dois. Ela presa dentro dele o tempo todo. Então, veja bem, só vai ter ovo se tiver macho e se tiver fêmea. Senão, não tem ovo. Não vai ter acasalamento. O miracídio, ou ele é macho, ou ele é fêmea. Só tem um, pessoal. Um. Os miracídios são machos e fêmeas. O ovo é macho ou fêmea. Mas eu só tirei o miracídio. Esse miracídio macho, vamos supor que ele seja macho, vai entrar no caramujo e vai formar 30 mil cercárias machos. Tudo macho. Aqui a reprodução assexuada, ela mantém a característica sexual. Vão entrar no cara, não vai ter acasalamento, só tem macho, não vai ter ovo, não vai ter a doença. Caiu no vestibular. Caiu no vestibular. Tem aluno que já deu esse ciclo 1000 vezes, o professor nunca falou isso, que tinha miracídio macho e fêmea. Aqui, ó, tem macho e fêmea, tem que ter macho e fêmea no ciclo todo. E aí? Senhores, estão terminando a aula. Foi um prazer. Faça os exercícios. Vou mandar o gabarito hoje, hein? Você é legal. Vou mandar o gabarito, vou dar para o Daniel, daqui a pouco. Porque já está gabaritado, ó. Eu gabaritei. As minhas folhas eu faço todas, ó. Ó, aí. Aí, ó. Eu não pego o gabarito dos outros, não. Eu faço o meu, ó. Ó. Tá vendo? Tudo gabaritadinho. Vou mandar para vocês. Vou separar agora. Quando acabar a aula, eu vou mandar para o Daniel. Vocês vão fazer o exercício. É lógico que estão faltando os asquelmintos, que eu vou continuar. Aí eu vou dar os asquelmintos, vou dar os protozoários, talvez os vírus, bactéria não, que bactéria é decoreba. Vou mandar a lista para vocês, não tem ciclo, não precisa decorar ciclo. Vírus também não, com raridade cai ciclo. Né? Mas o da dengue, a da influenza, Covid, talvez eu faça o ciclo. Primeiro eu tenho que saber se pode cair, para poder dar isso. Foi um prazerzaço. Eu sei que é difícil para vocês. Olha o ritmo. São 15 questões de química, 15 questões de biologia, coisa pra caramba. 30 questões. Prova difícil, complexa. Entendeu? E, como sempre, quem vai fazer medicina está ferrado nos 30. Porque vai ter que estudar pra caramba, concorrer com o Brasil todo. Ah, mas é aqui, a UFRJ, tem mais paulista na UFRJ que carioca. Só isso. Eles estão doidos para vir para cá. Carta de euforia para eles lá, da família. É isso. Fiquem com Deus, com prazerzaço. Até a próxima. Obrigada, professor. Valeu. Não sei.